Oi pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou contar para vocês quais são os programas ou os podcasts brasileiros que eu gosto sempre de assistir para praticar sempre meu nível de português. Mas antes de começar, não esqueçam de dar o like e se inscrever no meu canal e ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos aqui. Então, gente, quais são os programas brasileiros que eu gosto sempre de assistir quando estou livre? Então, gente, eu gosto sempre de assistir vídeos em português para manter sempre meu nível de português. O que eu gosto muito do Brasil é que aí eu percebi que tem muitos programas, muitos podcasts e também podcast bem longe. Pode durar até 4 ou 5 horas. Então, gente, eu já assisti muitos programas, muitos podcasts no YouTube. Então, neste vídeo, eu vou contar para vocês alguns deles que eu assisto frequentemente. O primeiro é o programa da noite. Vocês já sabem que da noite é um programa, um talk show brasileiro muito famoso de Danilo Gentili. Eu descobri esse programa no YouTube quando pesquisava sobre programas em português e achava esse programa no YouTube. Gosto sempre de assistir as entrevistas ali. Uma das entrevistas que eu assisti, a entrevista com o ex-presidente Jair Bolsonaro e também a entrevista do jogador de futebol Ronaldo. O segundo que eu gosto frequentemente de assistir o canal YouTube do professor Hockey. Para quem não o conhece, o professor Hockey, ele é um professor de geopolítica, ele é brasileiro. Eu gosto sempre de assistir os vídeos dele, porque eu gosto muito do jeito dele em falar em português. Porque eu sou gringo, esse é um assunto bem delicado, bem difícil de atender para os gringos, mas eu gosto que quando ele fala, o sujeito dele é muito claro e fácil para entender. Os outros programas que eu gosto sempre de assistir são principalmente podcast. Por exemplo, o podcast de LTDA. Esse é um podcast que eu já assisti muitos episódios ali. Por exemplo, teve um debate bem famoso entre Thiago Avila e André Last, falando sobre a questão palestinesa e Israel, quando a guerra começou, no dia 7 de outubro, no ano passado. Eu assisti toda a entrevista entre eles e gostei demais. Tem também outros podcasts que eu já assisti, por exemplo, o Venus Podcast, onde eu assisti uma entrevista com uma muçulmana brasileira, Mariam Shami. Ela é uma youtuber brasileira muito famosa. Ela fala sempre do Islã e também falando sobre os costumes e as tradições islâmicas. E os outros programas que eu gosto de assistir, mas não sempre, são as notícias. Por exemplo, eu gosto de assistir muito o jornalista brasileiro Roberto Cabrini. Eu gosto dele como um jornalista, eu gosto do jeito dele de falar. E também tem um programa que se chama A Cidade Alerta Record, do Bate. Esse também é um outro programa que eu assisto frequentemente, porque eu sou uma das pessoas que gosta de assistir as notícias do Brasil. Eu acho que o Brasil seja o meu segundo país. E durante as enchentes que aconteceram, infelizmente, no Porto Alegre, eu já assisti muitos programas falando sobre isso. Então, gente, esses são os programas e os podcasts brasileiros que eu gosto sempre de assistir para melhorar meu nível de português. Muito obrigado.